Jacó, nós passamos temas tão importantes, né? Sobre a eficácia, sobre os resultados, sobre o vínculo do par, né? Sobre a necessidade do analista ter sua análise pessoal também para estar cada dia mais em dia, né? Consigo mesmo. Pensando um pouco nisso, pensando em todas essas temáticas que a gente discutiu, acho que um tema que é pouco falado, mesmo atualmente, em comparação com, por exemplo, os aspectos clínicos e os aspectos teóricos, seria sobre a supervisão, né, que o analista leva para supervisionar seu caso, né, nos momentos que são necessários. E eu gostaria de perguntar isso para você, que você falasse um pouco, sabendo que você tem bastante experiência em produção teórica, né, sobre a teoria e a técnica da supervisão, né? Acho que seria de suma importância para todos nós, né, que estaremos assistindo isso. Eu te agradeço a provocação. É bem-vinda, porque é um assunto que tu sabe que eu tenho um interesse, um carinho especial. Assim, eu já tive bastante envolvido, né, com essas questões na minha formação, a minha trajetória profissional de estar envolvido com o ensino, com atividade de supervisão. Eu faço supervisão à distância ou presencial já há muitos anos, né? A minha tese de mestrado foi nessa área de ensino, né, de supervisão. Foquei mais o aspecto da abordagem da contra-transferência na supervisão, mas me deu uma oportunidade de estudar muito a respeito de como é possível ensinar a psicoterapia e a psicanálise através da supervisão, né? Claro que não substitui outras formas, né? Então, eu diria assim que, para situar a questão da supervisão no contexto do ensino, que existe um tripé na formação do profissional, né, do analista e do psicoterapeuta, que é os estudos teóricos, os seminários, os cursos, como vocês têm aí na IPPM, como tem aqui na nossa universidade, como tem em vários lugares do mundo e do país, né, que é essas reuniões científicas que se reúnem então para estudar texto, a obra do Freud, a obra da Melanie, a técnica, enfim, né? Então, eu diria que esse é um vértice do tripé, né? O estudo teórico, né? A outra questão seria o tratamento pessoal, que nós já falamos, né, que ele também faz parte desse tripé. É importante para essa nossa disciplina de trabalho um razoável autoconhecimento. E eu acredito que a melhor forma de ter isso, né, uma das formas mais adequadas é a análise pessoal. Isso tudo acolhido por uma instituição, né, que eu acho que também faz parte desse processo formativo, dá essa sustentação para a atividade profissional, para o desenvolvimento e aperfeiçoamento da técnica do profissional. Mas, especificamente sobre a supervisão é uma atividade, para quem é menos, enfim, é menos inserido aí no conhecimento dessa atividade, é o seguinte: um profissional que tem um pouco mais de experiência, que já tem alguns anos de experiência, ele pode orientar, pode supervisionar um colega mais jovem que está iniciando, enfim, ou que está num curso de formação, né? Ou mesmo um outro colega que em algum momento da vida tem alguma dificuldade que não consegue transpor ou não consegue resolver aquilo sozinho, né? Então, tem essa possibilidade de discutir ou de supervisionar com um outro colega que tem um pouco mais de experiência ou que tem alguma visão, né, que não é super, né, mas tem uma visão, né, Sim. esse nome Boa, muito boa. supervisão ele dá essa
essa ideia assim, bom, o supervisor tem uma supervisão, né, das coisas. Não, tem um Sim. pouco mais de experiência, né? E tal, então pode emprestar, pode ajudar, pode contribuir com o colega nesse sentido, né? De acrescentar dados ou conhecimentos ali que a pessoa sozinha às vezes não consegue. Todos nós podemos passar por isso, né? Então a supervisão tem esse objetivo, né? E é altamente recomendável, sim, né? Pode ser feita de forma virtual, pode ser presencial, pode ser em grupo, né? A supervisão. Eu sempre gosto dessa palavra, que o ensino, o tratamento, ele tem um efeito multiplicador. Então, às vezes, a supervisão em grupo, né, ou em dupla, mesmo que um não esteja apresentando o caso, o outro esteja, ela se dá por identificação projetiva, ou seja, a pessoa se vê na pele do outro com aquela dificuldade, Perfeito. ou trabalhando com aquele Uhum. caso. Então, esse aprendizado ele pode se dar desta forma, né? Por identificação das pessoas, por aproximação, eh, por viverem situações semelhantes ou parecidas, né? Então, a atividade de supervisão é muito interessante, muito recomendável, eu diria, em qualquer etapa da vida da pessoa, não é só no início, né? As pessoas Uhum. às vezes se enganam que fazendo 6 meses, um ano, dois de supervisão, já está tudo resolvido. Eu não penso assim, eu acho que é uma atividade que pode durar vários anos, né? E em diferentes momentos, a pessoa ir, voltar, vir, Uhum. ou ter mais de um supervisor, não ao mesmo tempo, mas em momentos diferentes, né? Sim. Eu mesmo tive vários supervisores, né? E cada um contribuiu com o seu jeito, com o seu conhecimento, com a sua forma, né? Então, eu acho que isso, resumindo assim, a supervisão, ela tem um alcance assim, né? Muito interessante. É uma atividade que enriquece o trabalho de quem faz e de quem supervisiona também, porque a gente, por tabela, também vê mais um caso, vê mais uma situação, também aprende com o colega, né? E nessa pesquisa, por exemplo, que eu fiz, assim, né, nesse estudo que eu fiz sobre a supervisão, eu cheguei a algumas conclusões, assim, minhas, pessoais, aí, claro, e que, por Uhum. exemplo, assim, né, uma pessoa para trabalhar em psicanálise, né, para atender outras pessoas, ela tem que ter uma razoável apreensão do inconsciente. Se a pessoa é muito Perfeito. concreta, né, não consegue ter um mínimo de abstração ou de entender que o paciente vem falando sobre um assunto, mas aquilo quer dizer outra coisa, né? Pode ter outro significado, né? Enfim, teria vários exemplos que poderiam ser, né, mencionados aqui, mas de forma geral é isso, né? Então, eu acho que essa é uma das primeiras coisas que eu procuro avaliar na supervisão, é se a pessoa que está ali comigo, estudando e atendendo o paciente, se ela tem uma razoável apreensão do inconsciente, né? Se ela tem Perfeito. essa curiosidade de entender, né? Olha, o que que o paciente quis dizer com isso aqui, né? O que, né? Pode não ser bem isso, pode ser outra coisa. Então, essa curiosidade, eu diria que ela é um fator assim. Isso eu acho que não foi eu que descobri, né? Mas a descoberta tornou mais claro para mim investigando isso, né? É, eu me dei conta que isso era um elemento importante. Então, isso é uma das primeiras coisas que no nosso curso eu procuro ver, os nossos residentes, os nossos cursistas aqui que fazem o nosso curso, se a pessoa tem essa capacidade de apreensão do inconsciente. E a outra questão que eu investiguei na minha pesquisa foi como abordar os sentimentos do terapeuta com o seu paciente e como isso pode ser ou não trabalhado na supervisão. Então, uma das frases que eu cheguei para entender esse assunto, ou pelo menos limitar esse assunto, é o seguinte:
a gente não entra na casa dos outros sem ser convidado, né? Ou seja, Exatamente. o que eu quero dizer com isso é que vai depender muito da dupla, né? Se a pessoa que está supervisionando comigo me dá essa abertura, abre a porta de casa, bom, aí eu posso entrar um pouco mais, eu posso dizer, olha, isso aqui tem a ver, né, alguma coisa que do paciente despertou esse tipo de sentimento em ti, quem sabe tu revisa, dá uma olhada melhor nisso, coisa e tal. Uhum. Agora, se a pessoa não trouxe isso, né, não relatou isso na supervisão, não comenta nada sobre isso, fica mais difícil de eu trabalhar isso, né? Por isso aí entra a questão do tratamento pessoal, que é importante, né, que o candidato que está fazendo a formação, que ele tenha um tratamento pessoal onde ele possa levar essas coisas, né? Aí o risco disso se misturar na supervisão é menor, porque a pessoa tem aonde levar isso, né? Então, esse é um elemento importante, assim, né, de a gente detectar coisas e dizer, olha, aqui tem alguma coisa aqui que está te atrapalhando, tu está com dificuldade de abordar tal assunto, porque, enfim, às vezes acontece, a pessoa teve sei lá, uma perda, né, e que não conseguiu elaborar bem, que não conseguiu dar um devido andamento para aquilo e se atrapalha com a perda de um paciente, né? Ou a pessoa acha que é melhor sempre manter a família, por exemplo, né? E pega uma pessoa que não quer mais, não quer continuar casado com aquela pessoa. Então, às vezes, por preconceito do terapeuta, pode acontecer esse tipo de coisa. Então, se o terapeuta supervisiona isso, e se ele pode tratar isso no tratamento dele, tem menos, muito menos, eu diria, chance disso interferir no tratamento, né? Então, isso, o aprendizado aí da psicoterapia e da atividade do analista, ele é permanente, é contínuo, né? Não se esgota, né, na formação, na supervisão, no tratamento pessoal. Ele é um processo que está sempre em andamento e contínuo, né? Então, a supervisão, nesse sentido, ela é um fator integrador e agregador de conhecimento, me parece muito importante. Assim, é uma atividade que eu gosto muito de fazer e faço com muito entusiasmo, assim, com muita dedicação, como outras, né? Mas é uma atividade que eu acho que é multiplicadora, né? Eu gosto muito dessa palavra, da multiplicação de conhecimentos, assim, né? Então, pô, se eu aprendi algumas coisas e tal e posso ajudar, posso agora mesmo aqui em Porto Alegre, o nosso grupo ali do Hospital de Clínicas, do Centro de Estudos Luiz Guedes, o pessoal montou lá um serviço de voluntário, assim, de atendimento a pessoas, a profissionais ou pessoas que estejam envolvidas com a pandemia, né, o coronavírus. E Importante. e aí eu me dispus a supervisionar gratuitamente esses colegas, alguns colegas, claro, não todos, né, mas alguns que quisessem ou que necessitassem de discutir algum caso em que tivessem dificuldade nesse momento, né? Então, eu acho que é uma aplicação disso, né? Que é um momento que muitos de nós não têm, a maioria não tem experiência prévia, né? Mas tem alguns modelos, né? Que eu fui pensando, assim, por exemplo, as situações traumáticas, os momentos de depressão, enfim, né? De ansiedade, de incerteza, de desconfiança que a gente está vivendo nesse momento, que podem ser aplicados aí à supervisão desses casos, né? Como eu disse, é um fator multiplicador de conhecimento, né? Que a gente pode auxiliar outros colegas a atender pessoas nesse momento de maior dificuldade. Que legal, que legal. Eu acho que é, a psicanálise ela é muito bonita, ela é muito bela em sua filosofia, ela também é um pouco poética, ela também é muito social, né? Quando a gente pensa em ajudar as pessoas para ajudar outras pessoas, né?
isso é tudo muito bonito, né? A propósito disso que tu está falando, né, eu me lembrei assim de uma pergunta que o meu filho uma vez me fez, né, se eu hoje se fosse escolher alguma coisa, se eu faria a mesma coisa ou não, né? E eu disse para ele que faria a mesma coisa, porque é o que eu gosto de fazer, né? Eu gosto de Que trabalhar legal. com gente, com pessoas, com conflitos, com essa parte desafiadora, né, que é do ser humano, né? Com essas e com esses aspectos destrutivos que o ser humano tem, com essas incongruências que o ser humano tem, que isso faz nos procurar para atendimento, né? Então a gente, quem vai por essa área se mete numa coisa bem complicada, né? Não é um desafio para quem quer a coisa mais certinha, mais fácil, não. É bem complexo lidar com a mente do ser humano, mas tem que gostar disso, né? Tem que querer ajudar, tem que ter consideração pelo outro, né, pela outra pessoa e tal, e querer ver o outro melhor, assim, né? Eu acho que isso é muito gratificante quando a gente vê que um paciente evoluiu, que ele passou a viver melhor. Então, dá uma satisfação muito boa, assim, eu acho que para a gente como terapeuta, e também a mesma forma no ensino, assim, né? Eu vibro e gosto muito de ver colegas que vão crescendo, que vão se desenvolvendo, que vão dando seguimento a coisas que a gente iniciou, que fez, enfim, né? Uma, é uma gratificação. Eu acho que com isso a gente ajuda a combater um pouco, né, o aborrecimento que dá com a finitude da vida, que é apostar na continuidade. Que legal, com certeza. Acho que um teórico, quando publica, ele nunca se vai, né? É, é uma maneira de a gente, entre aspas, se tornar um pouco imortal, né? Assim, né? Que É bem legal, que legal. Jacó, nossa, eu não tenho palavras para agradecer a conversa que nós tivemos, assim. Além de muito produtiva e de ter aprendido muito, né? Acho que ela foi muito bonita, né? Muito profunda. E, olha, foi incrível, de verdade. Muito, muito obrigado mesmo é. pela contribuição, Jacó, de verdade. Muito legal. Olha, eu também quero te agradecer, sim, dizer que para mim também foi uma experiência bastante agradável, né, conversar contigo, né? E quando tu me fizesse o convite, né, eu fiquei pensando em que eu poderia contribuir, né? E acho que assim para esse objetivo que me explicasse qual seria, eu acho que é mais ou menos isso, assim, muito resumidamente, né? São coisas que a gente poderia conversar longas horas, né? Mas Com certeza. ninguém tem paciência também para ouvir longas horas. Então a gente tem que saber condensar as coisas, né? E eu acho que na nossa conversa a gente conseguiu passar por alguns temas principais, eu diria assim, ou importantes da psicanálise, e dizer que para mim foi um convite bastante honroso, sim, e que me fez refletir sobre uma série de questões que a gente está acostumado a lidar no dia a dia e que nem sempre a gente para bem para pensar ou sistematizar isso na hora de expor, né? Então, eu te agradeço essa oportunidade, o honroso convite a todos os colegas aí da IPPM e dizer que eu estou à disposição e sempre com bastante alegria e prazer de contribuir com vocês e desejo toda a sorte, né? E espero que os nossos ouvintes aí que forem usufruir do nosso diálogo, que seja esclarecedor e que possa também a eles contribuir de alguma forma. Tá? Muito obrigado por essa oportunidade. Muito bom, Jacó. Que seja a primeira de muitas. É só chamar.